Fala galera, meu nome é Luiz Eduardo, mais conhecido como Duda, sou médico do esporte há pelo menos uns 30 anos e vou contar para vocês uma história que começa numa quadra de vôlei olímpica e acaba numa praça, exatamente, uma praça durante a pandemia, onde eu atendi um amigo meu por acaso sobre um problema que ele tinha no ombro. E esse cara, espontaneamente, sem perguntar, sem falar nada, me fez um pagamento por esse tratamento que eu dei para ele na praça. Isso é importante, lá na frente vocês vão entender muito bem porque esse pagamento espontâneo fez a diferença em todo o processo. Então, galera, aí eu entrei na medicina, né? Entrei novo e quando eu entrei na medicina eu já vinha de uma carreira esportiva, eu joguei vôlei bastante tempo na minha vida, mas eu sempre fiz muita atividade física. Passei em várias modalidades, vocês podem imaginar, eu passei. Eu fiz ginástica olímpica quando era criança, fui fazer hipismo, joguei rugby, joguei futebol, fiz polo aquático e me encontrei no vôlei, que foi realmente a carreira que me levou lá para frente no esporte e que acabou me levando muito para esse lado do conhecimento esportivo. Mas na faculdade, então nessa forma eu já entrei meio direcionado a fazer ortopedia, porque na minha época o comum era isso, o esporte era ligado ou à ortopedia ou à cardiologia, basicamente. Como eu gostava mais dessa coisa do contato, dessas coisas do esporte, eu me liguei mais à parte de ortopedia. Me formando, eu fui fazer a ortopedia na faculdade, na residência, né? Mas ali, talvez por uma imaturidade minha antes ou por falta de conhecimento, eu me defrontei com uma situação que realmente eu percebi que não era muito o que eu gostava, que era basicamente pacientes com dores crônicas, com fratura, com lesão de ligamento, aquela senhora com dor no ombro, aquele senhor com esse problema, ou aquele pé torto, que foi uma coisa que não me motivou, né? E eu acabei saindo um pouco dessa ortopedia, porque eu acreditava em alguma outra coisa, tá? E aí essa situação de questionar a medicina, questionar o que eu estava vendo, isso realmente move você para lugares novos. E isso acabou me levando muito para a medicina esportiva, tá? Então acho que isso é importante, né? Na hora que você tem esses confrontos, você realmente se mexer. E esse se mexer, vocês vão ver que é muito importante em tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Então aí eu me formei em medicina, fui lá fazer ortopedia, acabei saindo e fui direcionado direto para a medicina esportiva. Aí eu já saí para fazer medicina esportiva em si. E isso me levou a situações muito legais na vida, né? Você imagina, eu estava formado, depois de alguns anos de formado, eu já comecei a trabalhar com o vôlei, para variar, sempre a gente volta no vôlei, vôlei profissional, né? E isso me levou para 2 Olimpíadas. Eu acabei indo trabalhar em 2 Olimpíadas, em Barcelona, 1992, e Atlanta, 1996. Por incrível que pareça, não foi diretamente com o vôlei a primeira vez, foi diretamente com o handebol. Mas eu vivi durante 8 anos o esporte de alto rendimento. Eu trabalhei com ciclismo, com vôlei, com handebol, com basquete. Então eu acho que essa experiência multimodalidades que eu tive, primeiro por ter feito e depois por ter participado disso, e um detalhe, nesse meio tempo eu ainda fazia triatlon, depois de velho eu resolvi fazer triatlon, tá? Isso realmente me deu uma bagagem muito diferente para analisar e perceber essa coisa de lesão e movimento. Eu acho também importante que nessa época, né, nesses 8 anos que eu falei que eu fiquei aqui no Brasil com os esportes de alto rendimento, uma coisa que eu tinha muito era a vivência que eu tinha com o preparador físico, com o técnico, esse pessoal, mas também muito com o fisioterapeuta, né? Então isso é muito legal porque eu vivi muito isso com o fisioterapeuta, o dia a dia com o fisioterapeuta, o dia a dia com eles. Então eu tinha a ideia do processo todo, tá? E em 1990, mais ou menos nessa década, né, foi mais ou menos esses anos que eu estava, você pode ver que a fisioterapia ela evoluiu muito nessa época. Antigamente ela era meio que, desculpa o termo, mas era mais um técnico que aplicava algumas coisas, ultrassom, ondas curtas, Furner de Beer. Se você não sabe o que é isso, vai procurar, que isso é antigo. Evoluiu muito a fisioterapia. Começaram com cinesioterapia mais ativa, com liberação miofascial, as técnicas de manipulação, as técnicas manuais. Isso foi uma evolução muito grande na fisioterapia. E junto também teve a evolução da educação física, que o cara que era professor na escola, ele virou a ser técnico, preparador físico e tudo mais, personal trainer, essas coisas. Então essa ciência, ela cresceu demais. E eu tive a facilidade e a felicidade de assistir isso de camarote, né? Porque eu peguei lá o começo e fui acompanhando essa transformação dia a dia
mês a mês, ano a ano com vocês, e com os fisioterapeutas e com os educadores. Tá? No fim de 1990, 98, da década de 90, eu fui morar para os Estados Unidos, né? Fiquei lá 4 anos. Eu acompanhei o esporte universitário em 2 universidades, uma no Texas, uma na Califórnia. Né? E aí também foi uma outra experiência magnífica que eu tive, porque lá eles têm um profissional que chama Athletic Trainer, que é um profissional que ele é uma mistura de preparador físico, fisioterapeuta, um pouquinho de médico, um pouquinho de massagista e um pouquinho de zelador do ambiente. Ele é um cara que faz tudo, mas ele é um cara profissional formado com educação universitária e tudo mais. E eu convivo durante 4 anos, o dia a dia, junto com esses caras. E eles fazem um trabalho maravilhoso. E mais legal também lá, que você imagina, uma universidade americana, então no mesmo dia você tem na enfermaria jogador de beisebol, jogador de vôlei, jogadora de vôlei, jogador de futebol americano, pessoal do atletismo. Então você tem uma gama de situações que também, de novo, é uma experiência singular e única que eu tive lá. Tá? Mas aí vem uma coisa interessante, que eu acompanhando isso assim tão regularmente, tão intenso, tinha uma coisa que me incomodava muito. E o que foi isso? Foi eu perceber que apesar do diagnóstico feito, por exemplo, uma lesão, uma tendinite patelar, né? Ou alguma outra lesão aí, o de manguito, que vocês estão acostumados a ouvir, que você está acostumado a ver bastante. Tinham-se protocolos que se faziam o tratamento, faz fortalecimento, faz isso, faz aquilo, faz isso. O atleta melhora, né? Então ele consegue voltar a fazer a atividade dele. Só que aí, depois de 2, 3 meses, ele volta com a mesma queixa. Então isso me incomodava mesmo, muito. Tá? O quê? Eram protocolos fechados em que se repetiam regularmente um tratamento. E não se tratava basicamente a causa disso, se tratava a consequência, que era a dor, a limitação de força, a limitação de movimento. Mas a solução do problema realmente a gente não via. Né? Então isso foi uma coisa que realmente me incomodou lá. E também me fez repensar muitas coisas nesse meio tempo. Aí em 2002, finzinho de 2002, eu voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, a medicina esportiva no Brasil era uma coisa muito iniciando, então não tinha uma remuneração tão boa. Então eu, para complementar tudo isso, eu fui fazer especialização em fisiatria, né, uma especialidade médica baseada em reabilitação. E essa ida para a fisiatria também me trouxe novos pensamentos, novas ideias e novos questionamentos. Isso foi muito importante nesse processo todo. Por quê? Porque a fisiatria ela acaba me levou muito a contato com pacientes que não atletas, pessoas que têm limitação funcional, pacientes que têm problemas graves, com dores crônicas, limitações funcionais e tudo mais. E isso é muito importante na hora que você vai ver a reabilitação dessas pessoas, em que você muda uma chavinha, né? E você percebe o quê? Que aí eu comecei a usar o movimento como reabilitação e não como exercício. Então eu precisava pensar nesse contexto todo para reabilitar a pessoa em movimento, não puramente em exercício. Então isso me acendeu uma semente, falei assim, aí tem alguma coisa que a gente precisa entender melhor. E na fisiatria a gente mexe com as pessoas que têm sequelas de AVC, de derrame, essas coisas, que têm aquelas paralisias. E a gente usa botox para ativar e inativar algumas partes musculares, então você começa a entender toda essa conexão do que tem os movimentos do pé, com o joelho, com o quadril, com a coluna, tudo mais. Então isso é muito importante, tá? Isso é uma coisa assim que também faz você começar a pensar diferente, tá? Então você tem que pensar diferente. Não adianta você ir lá ser fisioterapeuta e ficar pensando a mesma coisa que todo mundo pensa. Você tem que ir no que é diferente. E também nessa época, o que acontecia muito, né? Era meio assim, dor no joelho, você trata o joelho, dor no quadril, você trata no quadril, dor no tornozelo, você trata no tornozelo. E com esse pensamento todo, dessa multi-situação, que são várias articulações, vários músculos, você começa a pensar diferente nisso todo, você entende essa ligação toda. Né? E já existiam alguns cientistas, Mosley, Butler, que falavam sobre isso, explicando a dor. Que provavelmente onde você tem a dor é simplesmente o local onde você tem o sofrimento, né? O que está causando a dor. Então você tem que procurar tudo isso. E isso na fisiatria para mim também ficou muito claro, que eu precisei repensar toda essa forma de entender a dor, a lesão, qual é a relação dos dois, aonde isso está, e esse pensamento que é muito importante, né? Usar o movimento como um processo de reabilitação, não o exercício em si. Então isso é uma coisa importante.
E eu acho que você, fisioterapeuta, tem que entender isso, né? Você, na hora que está reabilitando alguém, você tem que ter essa percepção. A reabilitação começa com movimento. É isso que a gente quer tratar. E nesse começo dos anos 2000, 2004, 2005, eu assumi o posto de médico numa academia grande aqui em São Paulo, né? E eu era responsável por toda essa parte de avaliação, desde clínica do paciente, do aluno que ia para a academia, até a parte funcional deles para a prescrição de treinamento. E eu tive muito contato com os educadores físicos, né, com os personagens, com os professores de aulas e com os fisioterapeutas, porque muitas dessas pessoas estavam indo o quê na academia? Fazer exercício para recuperar a saúde, recuperar movimento, essas coisas. Nesse meio tempo foi quando veio também a ideia muito bacana, que me chamou a atenção, que era o treinamento funcional. E isso, para mim, estava muito na direção do que eu acreditava que a gente poderia estar usando para reabilitar as pessoas e tratar as lesões e tudo mais. E essa convivência com isso me fez mais uma chavinha ser despertada na minha cabeça. Qual? Esse padrão de movimento, essa ligação dos movimentos, das cadeias, do que está tudo relacionado, tudo ligado cada vez mais, né? E isso também me levou ao quê? A entender que exercício e movimento são realmente coisas diferentes, tá? Fisioterapeuta, quando a gente fala em exercício, você tem que imaginar o quê? Que existe performance, existe um jeito certo de fazer, existe uma forma correta, existe um número certo de repetições, existem 1000 detalhes que são quadradinhos, são fixados para a gente fazer aquilo. Quando eu falo em movimento, o movimento é uma expressão do corpo, é um movimento natural. Você vai pegar uma coisa no chão, você vai pegar uma coisa na geladeira, você está andando, isso é uma coisa natural. Não existe um certo, não existe um errado. Isso é uma coisa que é feita, que você tem que usar coordenação, equilíbrio, tudo de uma forma aleatória, que você não tem que estar prescrito certinho. Então, o exercício e o movimento, apesar de parecerem a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. Mas uma coisa muito legal, uma virada de chave que deu na minha vida, foi um fato que aconteceu em 2018. Eu fui num workshop de mobilidade para educadores e fisioterapeutas. Então teve a parte teórica, tudo bem. Na parte prática, ali eu me toquei de mais uma coisa. O que eu vi que acontecia? Os educadores, os fisioterapeutas conhecidos, pessoas que eu tenho admiração, muito bem formados e tudo mais, eles até entenderam os conceitos, né? Mas na prática, eu comecei a perceber o quê? Que esse entendimento do movimento, eles não estavam sabendo lidar. Então eles estavam usando uma ótima ferramenta, que era o movimento, num pensamento ainda formatado lá atrás, né? Então eles não tinham esse discernimento entre essas duas coisas. E não era por incompetência deles. Era essa falta de uma estrutura de conhecimento, de ideia sobre o movimento. E eles estão reproduzindo nos pacientes que eu pedia o trabalho de mobilidade, o trabalho tridimensional, essas coisas, essa ferramenta, que é a ferramenta que era uma ferramenta adequada à mobilidade, mas num pensamento ainda anterior a isso, que era o que eu teria feito há 10 anos. Há 10 anos eu teria feito a mesma coisa, eu estaria usando essa ferramenta da mesma forma. Então, aí eu me toquei do óbvio. O problema não é a ferramenta. O problema é a forma em que a gente está vendo o problema. Eu tenho que entender esse problema de uma forma diferente e usar a ferramenta que é maravilhosa de uma forma certa. Só isso. E depois desse workshop, cara, me veio uma ideia maluca. Eu falei, por que não aplicar esses conceitos que eu estou vendo, estou pensando nos meus pacientes? Eu tenho paciente com lesão de joelho, de coluna, de pé, de tornozelo, de blá 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 e tudo mais. Peguei um maluco amigo meu, falei, cara, vamos montar um estúdio? Estúdio do quê? De movimento. E aí, eu e esse meu amigo, a gente começou a atender regularmente esses pacientes. E foi diferente também, porque o que aconteceu? Eu comecei a fazer junto com os pacientes esse trabalho de mobilidade. Então, se eu pedia para ele fazer um gesto, uma função, alguma coisa, eu ia fazendo junto. E isso também deu um resultado maluco, porque os caras começaram a fazer junto comigo e eles viam, eles interpretavam, eles se questionavam. E a gente foi desenvolvendo isso e foi dando muito certo. Porque esse trabalho todo, esse desenvolvimento, a gente se baseia basicamente em alguns princípios. Primeiro, o corpo tem que se mexer nos 3 planos. Se a gente imaginar que o sagital, axial, frontal, tem que se mexer nos 3 planos. Então tudo que a gente fazia era voltado para isso.
A gente tem que entender que o movimento é livre. Eu não tenho que ter um movimento fixo, preso num aparelho. Não, ele vai levantar, ele vai sentar, ele vai deitar, ele vai rodar da forma que ele conseguir. Ele tem que perceber as limitações dele, o paciente, óbvio, né? E começar a fazer isso. Só que você interpretando junto com ele, a coisa vai ficando muito dinâmica para ele. E ele começa a superar várias limitações que ele tem. Aí a gente começa a entrar nessa nova forma da fisioterapia que está dito, a parte biopsicossocial da fisioterapia. Então você vai lidando com vários outros fatores, né? E isso foi sendo trabalhado. E se a gente for ver na literatura na época, já tinham autores americanos, autores do mundo inteiro falando sobre o Myers, falando sobre as cadeias, os trilhos anatômicos, Gray Cook já trabalhava muito com essa parte desse conceito dos movimentos, outros estudos falando do trabalho da musculatura profunda para a estabilização da coluna. Então isso tudo converge só para uma coisa, tudo na mesma direção, gente. O movimento de qualidade, ele precede a carga, sempre. De novo, o movimento com qualidade precede o movimento de carga sempre. Não tem como. Eu só vou fazer um exercício, uma função, uma atividade, se eu conseguir ter a estrutura pronta para fazer isso, que precede isso, que é o movimento de qualidade. E aí esse processo de trabalhar com os movimentos, nos 3 planos, sem aparelhos, de uma forma tranquila, eu batizei com o nome movimento tridimensional livre, famoso MTL. Movimento, porque é o que a gente trabalha com o paciente, tridimensional dos 3 planos e livre, porque não tem não só uma estrutura fechada, como eu vou trabalhar as capacidades dele que ele se necessita. Não um protocolinho fechadinho. A gente vai interpretando isso no dia a dia e na própria sessão. A gente muda as coisas na hora. É livre, tá? E quando é que eu fui ter consciência que isso realmente funcionava? Muito engraçado. Foi na pandemia. O que aconteceu? A pandemia veio. Tive que fechar o estúdio. E um dia eu estava lá numa praça, perto de casa, tudo fechado, ninguém fazia nada, trabalhava. Eu estava numa praça. E eu encontrei um amigo meu que ele nadava comigo, a gente fazia águas abertas. Ele tinha sofrido um acidente de bike, tinha tido uma fratura de úmero, de clavícula e algumas costelas. Isso. E conversando com ele falou para mim, poxa, eu já estou aqui fazendo reabilitação, faz uns 2 meses que eu não tenho melhora, que estou com limitação disso, limitação daquilo. Ali eu falei, cara, vem cá, eu vou fazer uma coisa com você. E apliquei ali na praça, em 15 minutos, os princípios do MTL. E tudo bem, saiu, acabou. Ele ficou impressionado, falou, cara, melhorei muito, nossa, quero voltar a fazer isso. Eu falei, cara, eu tô aqui na praça 2 vezes por semana, passa aqui, a gente faz. Falou, tá bom, marcamos no outro dia de voltar. Quando eu chego em casa, esse cara de livre e espontânea vontade, sem eu falar nada, me fez um Pix me pagando uma sessão. Eu escrevi para ele, falei, você tá maluco? O que você tá me pagando? Você é meu amigo. Não, cara, isso está valendo muito para mim. Eu não me sentia bem assim há 2 meses. Então, para mim, foi a chave final, a machadada final, melhor dizendo. Cara, isso funciona e isso dá para eu investir na minha carreira. E depois de 5 anos trabalhando com MTL regularmente, com meus pacientes, eu tive resultados muito acima das minhas expectativas. E olha que o perfil deles foi o mais variado possível. Atleta, pessoa de idade, criança, pessoa com pós-operatório, pessoa com pré-operatório. E isso realmente foi muito bacana. E eu acho que eu tenho o dever de dividir isso com você, fisioterapeuta. Porque isso vai dar uma nova ferramenta, uma forma de você integrar teu conhecimento adquirido com o tempo. E com essa nova forma de tratar seu paciente, quebrando os paradigmas da reabilitação atual, que você vai dar um passo muito grande na tua carreira, né? Você vai atingir resultados que você vai te surpreender. E outra coisa importante vai ser a sua relação com o médico. Imagina um médico, quando o seu paciente voltar a esse médico e começar a relatar do que ele está fazendo. Sua metodologia nova, uma forma diferente em que esse paciente está muito mais livre, apto a fazer as coisas que ele fazia e sem dor. Com uma metodologia que o médico nem conhece muito. Você está se empoderando, você está conversando com esse médico no mesmo nível que esse médico. Então ele passa a te respeitar muito mais.
E com esses resultados, com certeza você vai ter muito mais indicação disso. O que eu estou querendo dizer para você é o quê? Você vai aprender a utilizar uma forma desse movimento tridimensional em que você não está acostumado a pensar. Eu não estou dizendo aqui que o que você aprendeu, o que você sabe, é errado ou não é útil. Não é isso. Longe disso. Você vai pegar esse seu conhecimento, vai rever esse conhecimento com um paradigma diferente de como utilizar o movimento como terapia. E outras coisas que estão envolvidas nisso tudo que eu vou mostrar para vocês. A parte psicossocial, o ambiente, outras coisas, a avaliação diferenciada. E isso mudou a minha vida. E se mudou a minha, eu tenho certeza que vai mudar a sua. Eu vou passar uma brincadeirinha para você fazer com um colega seu, pode ser um outro fisioterapeuta, uma fisioterapeuta, um amigo, para vocês identificarem tudo isso que eu estou falando. A brincadeira é simples, bem simples. Você vai pedir para o seu coleguinha ficar ali de pé e vai pedir para ele simplesmente sair da posição de pé para deitado com as costas no chão 7 vezes. Só isso, ó. 1, 2, 3, 7 vezes. E você vai dar uma instrução para eles. Só. Não pode fazer o mesmo movimento para descer e para subir. Então, cada vez que ele fizer um movimento, ele tem que fazer alguma coisa diferente. Tá? É só essa a brincadeira. Só isso. Tá? E eu vou pedir para você observar algumas coisas. Vamos lá, vamos ver se você vai conseguir ver algumas coisas. Ela perdeu a conta? Ela chegou no 7 sem parar para pensar, perdi a conta? O movimento de descida, o padrão inicial, sempre foi o mesmo? Pensa nisso. A tendência foi sempre fazer o movimento para um lado e de repente ela percebeu e tentou reproduzir do outro? Ou ela já começou, faz para um lado e repete, faz o mesmo movimento para o outro. Então ela faz para a esquerda, faz o mesmo movimento para a direita. Outra, em algum momento ele perguntou se estava certo? Ou ele perguntou se podia fazer alguma coisa? Mas eu posso levantar a mão? Eu posso botar o pé para lá? Você não deu nenhuma instrução. Pode fazer o que ele quiser, é só ser diferente. E por último, se lá por volta do 3º, 4º movimento, deu um branco na pessoa assim, nossa, não sei o que fazer. Repara bem. Eu garanto para você, tenho certeza que muitos desses você vai observar. Não perca o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou explicar o motivo pelo que seu coleguinha fez pelo menos 3 ou 4 dessas situações que eu citei. Se não fez todas, e se você observou alguma diferente, manda para mim também, tá? E outra coisa no próximo vídeo que é o mais importante é o seguinte, eu vou explicar para você a diferença entre exercício e movimento. Exercício e movimento parecem coisas muito simples, mas essa é a diferença que muda o paradigma, que é a forma de pensar, a sua reabilitação, o seu tratamento. E é um conceito que a maioria das pessoas, eu não digo nem só dos fisioterapeutas, não ainda pegou e continua reproduzindo o mesmo de sempre. Até o próximo vídeo.